Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, 24 de setembro, com os seguintes destaques. Mudando o foco. Após vencer primeiro jogo da fase semifinal da Copa Libertadores da América contra o Barcelona do Equador, Flamengo pensa agora no América. Jogo esse a ser realizado domingo em Minas Gerais. Vasco busca reabilitação contra o Brusque, ainda sonhando com a vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui na Europa, uruguaio, 22 anos, avançado contratado a peso de ouro pelo Benfica, começa a dar retorno ao time de Jorge Jesus. Maior goleador do Campeonato Português na última temporada, Pedro Gonçalves ficará mais 4 jogos ausentes dos Leões. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro analisam as semifinais da Copa Libertadores da América, como também a ameaça de Romário à CBF. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o Flamengo, que venceu a equipe do Barcelona, primeiro confronto da fase semifinal da Libertadores, virando a chave. O pensamento agora é no América, próximo compromisso do rubro-negro carioca pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar desse e outros assuntos na sequência dessa edição do PB Desporto. Agora é a hora do nosso bate-papo, eles já estão prontos. Jorge Moraes em Maceió e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. Vamos discutir dois assuntos e o primeiro, começa contigo, Moraes, é sobre a fase semifinal da Copa Libertadores da América. O Palmeiras empatando em casa 0-0 com o Atlético Mineiro, o primeiro confronto, enquanto que o Flamengo no Maracanã derrotou o Barcelona por 2-0. Como é que você viu esses dois jogos, o primeiro dessa fase semifinal da Libertadores, hein, Moraes? Júnior, forte abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Olha, você sabe que opinião é só opinião, nem sempre vai representar o resultado final daquilo que você está dizendo como algo positivamente correto. A gente não entra nesse caminho aí. Agora, eu concordo com você que Palmeiras e Atlético Mineiro no 0-0 pela Libertadores da América foi um resultado de um jogo ruim. Não poderia ter sido outro o placar. Empate e de 0-0. Agora tem o jogo da volta. Atlético Mineiro e Palmeiras jogando em Belo Horizonte. Eu continuo afirmando que o Atlético Mineiro vai passar pelo Palmeiras. Se isso vai acontecer, se isso é algo definitivo, a gente só vai ver dentro de campo. Mas eu acho o time do Atlético melhor, está jogando melhor, é um time que tem melhores valores individuais. É por isso que eu acho que o Atlético Mineiro passa pelo time do Palmeiras. Como eu acho que a final vai dar Flamengo. Flamengo já ganhou o primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro por 2-0 e vai ganhar do Barcelona de Guayaquil lá no Equador. Vai ganhar o jogo e vai garantir uma final. Eu acho que a final dessa Copa Libertadores da América vai ser entre Flamengo e Atlético Mineiro. Não vejo como dar outro resultado em relação ao Barcelona estar no lugar do Flamengo. E o Palmeiras pode até passar pelo Atlético, mas eu acredito que o Atlético tem mais chance, tenha mais condições de conquistar essa vaga para a final da Libertadores. E acho que o jogo da volta entre Atlético e Palmeiras não vai ser tão ruim como foi o primeiro no 0-0 do Júnior. Olha, Moraes, pior
pior do que esse primeiro jogo que envolveu Palmeiras e Atlético no estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, é impossível, né? Porque foi uma partida realmente para dar sono, né? Para dar sono porque o Palmeiras se defendendo ao extremo, no melhor estilo Abel Ferreira, ao mesmo tempo dificultando as ações do Atlético Mineiro, que não conseguiu criar também, né, raras chances. A chance que teve com o Hulk, que perdeu a penalidade máxima, foi praticamente a única, né, fora um chute ou outro ali sem perigo. Agora, aliás, o Atlético, na minha opinião, perdeu a chance, né, diante de um Palmeiras que se acovardou, pensou apenas em se defender, a chance de ter uma vantagem maior para esse segundo confronto a ser jogado na próxima semana no Mineirão. Já o Flamengo, ao meu ver, 2-0, podia ter sido mais, né? Um comentário do dia seguinte: mas o Flamengo podia ter feito mais gols, pelo menos mais um, né? O Flamengo podia abrir uma vantagem maior. Podia, mas é o futebol. O Flamengo cadenciou o jogo no segundo tempo, ok, mas é uma vantagem considerável, ainda mais que o Flamengo, como todo mundo sabe, não é uma equipe que geralmente quando joga fora, ele marca um gol. Aliás, em qualquer jogo, o Flamengo pelo menos tem um hábito de marcar pelo menos um gol. Agora, é claro que nada está decidido, teremos jogo, teremos disputa nessas duas partidas seguintes das semifinais, Palmeiras e Atlético, agora o Atlético e Palmeiras no Mineirão, e o Barcelona recebendo o Flamengo. E para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, como é que você viu esses jogos, primeiro confronto da fase semifinal envolvendo Palmeiras e Atlético e o Flamengo com o Barcelona? O 0-0 da última terça-feira, 22, entre Palmeiras e Atlético Mineiro, pelas semifinais da Copa Libertadores da América, é um daqueles jogos fadados ao esquecimento de quem aprecia o futebol espetáculo entre clubes de elevado investimento profissional. Duro de se ver, na contramão da expectativa entre duas equipes do topo do futebol brasileiro e sul-americano, foi um confronto em que predominou a falta de criatividade ofensiva. Palmeiras à frente, em sua própria casa, e apequenado pela ideia do Abel Ferreira em conter o poder ofensivo do Galo de Minas, que por sua vez não foi capaz de romper a muralha adversária, construída à imagem e semelhança de atualizado ferrolho suíço, anos 1950, de outro treinador português, o consagrado e polêmico José Mourinho, à base da figura do ônibus estacionado na boca da grande área como paredão intransponível, confiado no erro do antagonista para fulminantes estocadas de contra-ataque. Dá certo, mas nem sempre. A rigor, no jogo do Allianz Parque, único lance de emoção foi registrado no pênalti do palmeirense Gustavo Gomes em Diego Costa, cuja cobrança o artilheiro Hulk desperdiçou. Para uma disputa de semifinal de Libertadores, convenhamos, um patético desfile de recalcitrantes mesmices dos dois treinadores. Já nessa quarta-feira, no Maracanã, com temerária presença de público, permito-me frisar, face aos perigos da pandemia, Flamengo e Barcelona do Equador foi outro departamento. O time de Guayaquil, de auto-reconhecida menor qualidade técnica que o anfitrião, teve bons momentos ofensivos, a obrigarem o goleiro Diego Alves a exercitar experiência e elasticidade para garantir, com apoio dos companheiros da retaguarda, a intocabilidade de suas redes. Não sou daqueles que dizem ter o Flamengo abdicado do exitoso esquema de avassaladora pressão que o fizeram multicampeão desde 2019. Os 2-0, assinalados por Bruno Henrique, integraram a sequência de ataques rubro-negros, bem trabalhados e em velocidade, que poderiam ter culminado em um 4-0 ou 5-2, para ser coerente com as chances perdidas de lado a lado. Analistas e torcedores, empolgados com recentes goleadas impostas pelo Flamengo,
mas intolerantes, exigem recorrentes e idênticos desempenhos de absoluta supremacia e impiedoso massacre contra seus antagonistas, sejam quais forem. Até por conta de forçado redesenho de sua equipe diante de eventuais ausências de titulares, por lesão ou cartões amarelos ou vermelhos, Renato Gaúcho tem sido obrigado a se adequar às peças disponíveis na formulação de sua ideia de jogo, conforme cada adversário. Dessa forma, com 2 gols de vantagem em sua meta invicta nesta semifinal, agora reforçado por Davi Luiz na zaga e do provável retorno de Arrascaeta, bem assim, com outro recém-estreante, o promissor Andréas Pereira, e os recuperados de lesão Thiago Maia, Diego Ribas e Felipe Luiz, eventualmente encaixados no meio-campo e na defesa, bem assim Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro a retomarem seus melhores dias, o Flamengo vai para o jogo de volta semana vindoura, na casa do Barcelona, a depender de sua própria competência para se contrapor a um oponente que ponderemos avançou no principal torneio da Conmebol por suas inegáveis virtudes das 4 linhas. Já em relação ao Atlético e Palmeiras no Mineirão próxima semana, embora teoricamente o time de Cuca seja favorito, não podemos descartar até uma decisão por pênaltis, dada a obsessiva ideia de ambos os treinadores em se fechar da defesa e jogar a chave fora, para explorar fortuitos espaços nas linhas avançadas do rival. Esperar para ver, Antônio Júnior. De fato, Antônio Manuel Góes, o Palmeiras, nessa partida contra o Atlético Mineiro, um jogo, como eu falei com o Moraes, foi de dar sono, né? Um jogo que é para esquecer, você citou muito bem, é para esquecer. Ninguém vai sentir saudades dessa partida. Quando for comentar, lembro daquele jogo da semifinal, o primeiro confronto entre Palmeiras e Atlético. Não, ninguém vai lembrar porque foi um jogo, aqui entre nós, pífio, né? Uma partida para lá de ruim, com o Palmeiras, como você bem disse, tentando impedir as ações do Atlético Mineiro, que por sua vez não conseguiu criar jogadas, não conseguiu furar aquele bloqueio que o Abel fez no melhor estilo Mourinho. A verdade é que o Abel Ferreira, ele é criticado, claro, ele tem todos os méritos, volto a dizer mais uma vez, pela conquista do Palmeiras na última temporada da Libertadores, da Copa do Brasil. Ele é um profissional sério, dedicado, mas ele limita a sua equipe, é uma equipe que tem bons jogadores, é um dos melhores elencos do futebol brasileiro, mas que fica limitado pelo Abel não ter estratégias, no plural, estratégias de jogo. É basicamente isso, ele arma um time com um cuidado defensivo extremo, mas a equipe fica sem opções, né? Fica um jogo chato de se ver. E o Atlético, por sua vez, perdeu a chance, teve aquela finalidade, perdeu com o Hulk, de ter uma vantagem para o jogo da volta maior. É bom lembrar que o Palmeiras, o empate com gols, ele se classifica, o empate sem gols, teremos penalidades máximas, e o Atlético, uma vitória simples, deixa o Galo Mineiro na final da Libertadores, contra Flamengo ou Barcelona. O Flamengo, que ao meu ver, tudo bem, não foi um jogo no segundo tempo na mesma intensidade da primeira etapa, o Flamengo cadenciou mais o jogo, mas é uma vantagem. Agora a gente vai analisar aqui, mas o Renato não é o treinador, não é um estrategista, não é um treinador forte na parte tática, mas é o treinador que o Flamengo contratou. Ele tem competência. Eu acho também que muitas pessoas confundem, às vezes, quando vão analisar o futebol, já começam a reclamar, às vezes, a fazer colocações sem sentido. O Flamengo tem um belo elenco, tem um bom time, um ótimo time, né? Considerado o melhor time do Brasil, o melhor elenco. Agora tem um adversário, eu sempre digo, tem um adversário do outro lado. Mas o segundo assunto que eu quero debater com vocês, começa contigo, Moraes, é sobre a ameaça do Romário, do senador Romário, de pedir a abertura de uma CPI contra a CBF, caso Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero
o Gustavo Feijó cheguem à presidência. Como é que você vê essa ameaça do Romário, hein, Moraes? Olha, Júnior, eu acho que o senador Romário está certíssimo quando ele ameaça uma CPI se a gente tiver de volta a CBF Marco Polo Del Nero, Ricardo Teixeira. Eu acho que esses dois não têm mais espaço no futebol brasileiro e acho até que o Ricardo Teixeira foi eliminado do futebol e que os dois, apoiando o Gustavo Feijó, o alagoano que foi prefeito de Boca da Mata, uma cidade do interior de Alagoas, que foi presidente da Federação Alagoana de Futebol, que é vice-presidente da CBF no Nordeste, ele sempre sonhou com essa possibilidade de ser presidente da CBF. Eu acho que é o fim do futebol se isso acontecer. Eu não vejo na figura de Gustavo Feijó um homem que seja preparado, não só preparado pelo lado do futebol, mas pelo lado psicológico, pelo lado de dirigente, um homem preparado para dirigir o futebol brasileiro. Aí, eu acho que a partir desse momento, a gente vai definitivamente ter uma situação pior ainda na CBF, com Gustavo Feijó sendo apoiado por Marco Polo Del Nero, por Ricardo Teixeira, e o Romário, senador, deveria mesmo entrar com a CPI, independente dele ser indicado ou não. Agora, que o Gustavo Feijó está trabalhando nos bastidores para ser o presidente da CBF e minando dentro da entidade essa possibilidade de que o nome dele seja aceito como presidente, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu acho que essa escolha do alagoano Gustavo Feijó seria a pior possível para o futebol brasileiro tê-lo como presidente da CBF, viu, Júnior? Sim, Moraes. A verdade é que a CBF, isso todos sabem, o mundo todo sabe, nas últimas gestões, né, já faz tempo, hein? Só teve dirigente sem a menor credibilidade. Dirigentes oportunistas, dirigentes, na verdade, nem um pouco preocupados de verdade com o futebol brasileiro. Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero, aí vai, né? Aí tem o Caboclo agora, recentemente. Essa possibilidade do Gustavo Feijó, que é o sonho dele, né, chegar à presidência da CBF, a imagem dele não é nada, mas nada positiva, como você bem citou aí. Enfim, a CBF, como eu sempre digo aqui, é uma entidade totalmente desmoralizada. Para você, Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, o que você pensa dessa ameaça do senador Romário Faria de pedir abertura de CPI, caso esses nomes citados cheguem à presidência da CBF? Por mais que execremos os picaretas faz tempo à frente da CBF e outras entidades do futebol brasileiro, todos à imagem e semelhança de seu criador, de nenhuma saudosa memória, João Avelange, tenho clareza de que os arreganhos parlamentares do senador Romário não passam de campanha eleitoral antecipada à busca de reeleição para seu mandato de 8 anos assumido em 2015. Sejamos francos. A exemplo de outras tantas deletérias figuras que viroticamente contaminam nosso cenário político, o ex-jogador Romário, senador pelo Rio de Janeiro, vitorioso nas eleições de 2014, e já envolvido em intercorrências extracongressuais nada republicanas, é um parlamentar medíocre, cuja história como desportista profissional jamais o habilitaria a ocupar uma função de proeminência no poder público do Brasil. Como outros tantos similares eleitos pelo voto popular, a parte do indiscutível e notório talento como artilheiro do futebol contemporâneo aqui no exterior, um dos maiores de sua época, Romário celebrizou-se por bizarrices comportamentais, à margem dos gramados,
que jamais o alavancariam se utilizadas como peças de currículo pré-eleitoral. Em tempo de grave crise institucional disseminada pelo criminoso bolsonarismo no poder da República, com seus cotidianos desdobramentos de escândalos de toda a ordem, nacionais e internacionais, uma CPI sobre a CBF de Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero, José Maria Marinho, Rogério Caboclo, Coronel Nunes e, se for o caso, um de seus vices regionais, como Gustavo Feijó, ex-prefeito de Boca da Mata em Alagoas, posto herdado pelo sobrinho Bruno Feijó Teixeira, que em pouco mais de um ano de mandato municipal já é acusado, a exemplo do ocorrido com o tio, por improbidades à frente da prefeitura da pequena e pobre cidade nordestina. O mesmo Gustavo, também sucedido na Federação Alagoana de Futebol, pelo igualmente inexpressivo filho Felipe Feijó. Repito, esse anúncio de CPI é oportunista jogada de campanha eleitoral antecipada do obscuro senador do Rio, por sinal, integrante da base do ex-capitão miliciano e sua camarilha que ocupam o Palácio do Planalto. O arroubo investigativo de Romário, logo no Senado, hoje abraços com a CPI da pandemia, morre na praia, porque ele não dispõe de bala na agulha para tanto, Antônio Júnior. Exatamente, Antônio Manuel Góes, o Romário é um senador obscuro. Então essa medida agora essa ameaça dele, melhor dizendo, de entrar com a CPI contra... Se houver, né, se um desses nomes citados, Ricardo Teixeira, Del Nero e Gustavo Feijó, chegarem à presidência da CBF, ele ameaçar entrar com a CPI, um pedido de CPI, é mais uma jogada dele também. Aliás, o Romário, como você bem falou, é um senador obscuro desde o começo, quando ele entrou no meio político, aí baseando-se talvez na fama de jogador que ele teve, foi realmente um dos maiores jogadores do futebol mundial nos últimos tempos, mas daí a você começar a falar, não, o Romário está fazendo um ótimo trabalho. E aí eu pergunto, baseado em que você vê afirmações desse tipo? É claro, né, pessoas que estão também tendo algum lucro, né, com essas afirmações, procurando colocar o Romário como um político sério, um político que luta, né, e infelizmente não é nada disso, não é nada disso. Aliás, falando agora no senhor Feijó, é mais um daqueles oportunistas, sim, mais um daqueles oportunistas que querem chegar à CBF pelo status de ser presidente dessa entidade. Aliás, aqui entre nós, até que ponto é status você ser presidente hoje de uma CBF, como eu sempre digo, desmoralizada, sem a menor credibilidade? Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E o Flamengo mudando agora o foco. A equipe rubro-negra que derrotou na última quarta-feira a equipe do Barcelona, primeiro jogo da fase semifinal da Copa Libertadores da América. Flamengo no Maracanã ganhando por 2-0. A equipe do Equador, 2 gols na primeira etapa do Bruno Henrique. O Flamengo agora tem a vantagem de jogar 2 resultados, um empate ou uma derrota até por 1 gol, para chegar à grande final da Copa Libertadores da América após 2 anos, 2019, quando o Flamengo sagrou-se campeão na final com o River Plate, vencendo a equipe da Argentina por 2-1, 2 gols do Gabigol. Agora o foco é mais uma vez o Campeonato Brasileiro. Na sua 22ª rodada, o Flamengo encarando o América nesse domingo, dia 25, jogando no campo do adversário. O Flamengo, apenas para colocar aqui alguns números, o Flamengo é o terceiro colocado com 2 jogos a menos, 34 pontos ganhos, o líder é o Atlético com 45, segundo o Palmeiras com 38, o Flamengo tem 34, 2 jogos a menos, sendo que o Flamengo tem um melhor ataque, 35 gols no Campeonato Brasileiro,
e tem a segunda melhor defesa, sofrendo 18 gols, ao lado do Corinthians, do Grêmio e do Sport de Recife. O América Mineiro está na 16ª colocação, a primeira posição fora do Z4, da zona de rebaixamento. Vem de 2 bons resultados, jogando bem, inclusive. O primeiro contra o Corinthians, no campo da equipe alvinegra paulista, empate em 1-1. E jogo adiado, né, que foi jogado nessa terça-feira, última, com o São Paulo no Morumbi, empate em 1-0, em que o América foi superior à equipe tricolor, só não ganhando a partida devido às grandes defesas do Volpi, goleiro da equipe são paulina. Então teremos o Flamengo agora jogando com o América. O foco realmente é esse jogo para tentar se aproximar do Atlético Mineiro. É bom lembrar que o Flamengo tropeçou na última rodada, né? O Flamengo perdeu para o Grêmio no Maracanã por 1-0 e agora vai tentar voltar às vitórias também no Campeonato Brasileiro. Nas últimas do PB Desporto, falando do Vasco da Gama, que ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, com 34 pontos ganhos, está a 10 do Clube de Regatas Brasil, o CRB, que é o 4º colocado, com 44 pontos ganhos. Os 4 que estariam ali subindo nesse momento para a competição. É bom lembrar que o Curitiba é o líder, com 49 pontos ganhos, segundo vem o Goiás com 45, terceiro Botafogo 44, mesma pontuação do CRB, também com 44 pontos em 4º lugar. O Vasco tem 9 vitórias, 7 empates e 9 derrotas até o momento, a sua campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem o comando agora do Fernando Diniz, recentemente chegou ao Vasco da Gama. Na última rodada, empatou em casa com o Cruzeiro por 1-1, saiu na frente ainda na primeira etapa, gol do Nenê, mas no segundo tempo, nos acréscimos, sofreu o gol de empate. O Vasco é um time, todo mundo sabe, limitado, tem muitas limitações, e o Diniz vai ter trabalho, né, a começar no jogo desta sexta-feira à noite, contra o Brusque, em Santa Catarina. O Brusque, que é o 15º colocado com 29 pontos ganhos, 5 pontos a menos que o Vasco. Ou seja, a equipe Cruz Maltina tem que vencer o jogo dessa noite e, claro, prosseguir com resultados positivos nas próximas rodadas, se ainda quiser sonhar com a volta, com o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Já aqui em Portugal, o artilheiro da temporada passada do Campeonato Português, quando o Sporting foi campeão, após 18 anos da Liga Portuguesa, o Pedro Gonçalves, que está ausente da equipe desde o final de agosto, ainda seguirá fora por mais 3 jogos, a começar no jogo desta noite, quando o Sporting enfrenta a equipe do Marítimo em casa. Depois também estará ausente do jogo contra o Borussia Dortmund na próxima semana pela Champions League, a segunda rodada da fase de grupos da Champions, e ainda contra o Arouca no prosseguimento do Campeonato Português. Depois teremos a paralisação para os jogos das seleções, jogos das eliminatórias da Europa para o Qatar 22, e aí sim o Pedro Gonçalves estará à disposição do Rubem Amorim para retornar à equipe do Sporting. Já o avançado Darwin Núñez, jogador de 22 anos, uruguaio, contratado na última temporada pelo Benfica, a peso de ouro, 24 milhões de euros, ao Almeria da Espanha, agora começando a dar retorno aos encarnados, né? Sofreu críticas na primeira temporada pelo valor investido, realmente um valor muito alto, foi a maior contratação do Benfica, 24 milhões de euros, e agora, nos últimos 2 jogos, defendendo as cores do Benfica, o Darwin Núñez marcou 4 gols, e ele mesmo disse que já está se sentindo muito mais à vontade, teve aquela pressão realmente, mas agora até mesmo, né, com as contratações feitas pelo Benfica, ele sente agora um peso menor e está podendo desenvolver o seu futebol.
O PB Desporto vai ficando por aqui. Siga nos acompanhando aqui no PB Desporto, como também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol aqui em Portugal, no Brasil e para o mundo. E é claro, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e siga acompanhando o PB Desporto. Lembrando que nesse sábado teremos a edição do Curtas, falando do Campeonato Brasileiro, como também do Campeonato Português. A todos um abraço e até a próxima.